O tema da mensagem é está consumado. É um plano de um pai estabelecido, executado pelo Filho e revelado pelo Espírito Santo. E a segunda parte fala de um plano de Deus, que é Pai, para cada um de nós, como família, como indivíduo, como filho do Senhor. E o desejo de Deus é que a gente diga, no nosso casamento está consumado, nós como filhos de Deus, está consumado, em tudo que a gente fizer, que o plano de Deus em nossa vida esteja consumado, amém? Então eu te convido a abrir a palavra de Deus, aqueles que podem, no Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 28. Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 28 ao 30. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Feche seus olhos para que a gente tenha mais um momento de oração. Pai querido, Deus de amor, te louvamos e bendizemos ao Senhor. Estamos aqui como família para receber a porção que o Senhor tem para hoje para nós, para nos ensinar, para nos corrigir, e que o teu Santo Espírito tenha total liberdade, que os nossos corações sejam terras férteis, para que a semente do teu Evangelho frutifique em nós e gere muitos frutos, de acordo com a tua vontade no tempo do Senhor. Que cale o homem, que fale o teu Santo Espírito, que haja libertação, que haja cura, que escamas dos olhos possam cair e a gente possa ver. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Quantos românticos temos aqui essa noite? Muitos românticos. Extinção, está em extinção essa espécie de romântico, meus irmãos, e nós precisamos de reaver isso. Você se lembra qual foi a última vez que você fez uma declaração de amor, ou que recebeu? Lembra? Faz tanto tempo assim, meus irmãos. Eita glória! Meus irmãos, a declaração de amor que a gente vê, as pessoas escolhem um lugar lindo, uma paisagem bonita, uma data especial para fazer, mas a primeira declaração de amor que nós recebemos foi uma declaração que fez com que a gente estivesse aqui essa noite, a mais impactante de todos os tempos, a mais extraordinária declaração de amor sacrificial feita pelo nosso Deus a você. Você já parou para pensar nisso? Que um dia, um Deus, como eu disse, planejou resgatar uma humanidade que estava perdida, estava caída,
e atraiu essa humanidade com cordas de amor, entregando o seu Filho. E Jesus veio e se entregou por cada um de nós. Era para impactar o nosso coração, era para deixar a gente assim, sabe, com autoestima elevada, com a certeza que nós somos filhos amados do Senhor. E essa declaração, meus irmãos, não foi numa paisagem bonita, mas foi num lugar conhecido como Calvário, o lugar da caveira, devido à forma. E era um lugar de execuções públicas de criminosos condenados. Depois de torturado, o criminoso era pregado na cruz, exposto ao calor do dia e ao frio da noite. O sangue se esvaía, as cãibras torturavam, a asfixia sufocava e a sede era esmagadora. Não bastasse isso, os insultos, a humilhação e a exposição à nudez pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Foi esse o cenário que Jesus se declara a você e a mim, um amor sacrificial, um amor ágape, que independe do que a gente faça. Aliás, quando éramos inimigos de Deus, nós recebemos essa demonstração de amor. E a declaração de amor de Jesus foi com um silêncio eloquente que ecoou por toda a eternidade. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, conforme Isaías 53:7. Nenhuma palavra de murmuração, nenhuma palavra de misericórdia saiu da sua boca, mas de reverências às Escrituras, para que se cumprisse tudo o que foi dito ao seu respeito. E ele disse: tenho sede. A penúltima declaração de Jesus na cruz, em referência ao Salmo 69:21, que diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Portanto, Jesus, até o fim, estava totalmente lúcido. E por amar tanto, ele veio e cumpriu até a última profecia a seu respeito. Havia aproximadamente 6 horas que Jesus estava ali pendurado naquela cruz. Ele suportou toda essa agonia para cumprir plenamente a vontade do Pai, dando a sua vida em favor, em nosso resgate. Um amor não de palavras, porque hoje está muito comum, ficou até banalizado dizer que eu amo sorvete, eu amo viajar. A palavra amor, meus irmãos, ficou banalizada. E quando a gente começa a entender o que esse amor significa nas nossas vidas, sabe, um amor manifesto em madeiro, no madeiro, o Senhor dos Senhores, servindo com seu sangue precioso, toda a nossa miséria, pois todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Era essa a nossa condição, meus irmãos. Quando tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Essa palavra significa tetelestai, está pago, quitado a dívida. E qual era essa dívida? A dívida nossa, de toda a humanidade, que ele veio e pagou. Uma palavra de vitória, meus irmãos, vitória sobre a morte e sobre o império das trevas, porque Jesus, ele toma do diabo as chaves do inferno e vence a morte ao terceiro dia, quando ele ressuscita. Arthur Pink, um teólogo inglês do século XIX, diz que vemos aqui, nessa cena, todo o cumprimento de todas as profecias que foram escritas sobre Cristo, antes que viesse a morrer. O término do seu sofrimento. O filho dizendo para o pai: Pai, terminei a missão que tu me confiaste. O objetivo da encarnação alcançado. Em João 3,16, quando diz
que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para todo aquele que ele nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A realização da expiação, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, em Isaías 53. A remissão dos nossos pecados, em 1 João 7, o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo o pecado. O cumprimento das exigências da lei, em Colossenses 2,14, que diz: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. A satisfação da justiça divina, em Romanos 5,18, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. A destruição do poder de Satanás, em 1 João 3, versículo 8, parte B, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Portanto, Jesus é o nosso alvo, a nossa referência, o autor e consumador da nossa fé. É ter os olhos nele, porque ele, sabendo qual era o plano do Pai para a sua vida, meus irmãos, ele se submeteu aos processos e viveu sua vida exatamente como o Pai planejou, sendo bem sucedido. Por isso Jesus é o nosso Salvador, porque ele ilumina os nossos olhos, ele nos inspira, ele veio para se apresentar como o único caminho que nos leva ao Pai, para um relacionamento de confiança, de obediência e de total dependência. Aos 33 anos, Jesus termina a sua missão e volta para casa. Está sentado à direita do Pai, sendo o nosso único mediador entre Deus e os homens. Portanto, viver cumprindo a vontade e os planos de Deus para as nossas vidas vai nos levar a uma vida plena e bem-sucedida como Jesus. Por isso, antes, meus irmãos, de querer viver muito, e é bom demais viver, mas é necessário viver bem, com toda a intensidade, sabendo o que a vida significa, que é uma oportunidade de gerar filhos para Deus, de frutificar, de manifestar a sua glória, de deixar um legado de fé, de ser instrumento de Deus, marcando pessoas através do amor dele em nós. Os planos de Deus para nós são planos de bênçãos, para sermos bem-sucedidos em todas as coisas, termos famílias abençoadas, cada um cumprindo bem o seu papel, relacionamentos saudáveis entre nós, e que reconheçamos Deus como Pai, reconhecendo sua bondade em todas as coisas, e que o glorifiquemos em tudo. Amém? Eu não sei em qual estágio da sua vida você está em relação ao propósito, ao plano de Deus e à vontade dele para a sua vida. Se você tem obedecido à palavra de Deus, sendo sensível à voz do Espírito Santo, se submetendo aos propósitos, aos planos de Deus, ou se você tem vivido seguindo os seus interesses, uma autonomia que difere do caminho que o Senhor escolheu para você, seguindo as suas vontades e os desejos do seu coração, em total descompasso com o que Deus tem. Mas algo que é bom, que eu sempre falo, que a nossa vida com o Senhor é uma vida de oportunidade, a partir do momento em que eu me arrependo daquilo que eu tenho vivido e resolvo entregar a minha vida totalmente ao controle do Senhor.
E a segunda parte desse sermão começa exatamente falando que Deus, da mesma forma que Ele tinha um plano para aquele povo que Ele escolheu como seu povo, Ele tem um plano para nós, que fomos enxertados na videira através de Jesus Cristo. É um plano de bênçãos. E eu te convido a abrir a palavra de Deus em Neemias, para que a gente possa discorrer na história de um povo, desse povo, o povo de Deus, em Neemias 4, a partir do versículo 6. Amém? Assim, reconstruiremos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os adonitas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então, pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas e as suas lanças, e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso, e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunham lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra seguravam a arma. Aleluia! Meus irmãos, esse texto fala a respeito da reconstrução, da reedificação dos muros. Como eu disse, Deus tinha uma promessa para esse povo, assim como tem para cada um de nós, que as nossas famílias sejam benditas, bem-sucedidas, que a nossa vida seja para ser celebrada e não lamentada. Deus tinha uma promessa para o seu povo, mas eles quiseram trilhar o seu próprio caminho. Os planos de Deus para eles perderam sentido. Eles viraram as costas e foram punidos por isso, mas não por Deus, mas pelas suas escolhas e atitudes. Esse povo se fragilizou, eles perderam a autoridade espiritual, a perspectiva da vida,
ficaram vulneráveis diante de seus inimigos, e o que era para ser uma cidade de alegria, de louvor e justiça, se tornou um lugar de vergonha e de tristeza. Jerusalém, que era para ser a expressão do reino de Deus e da sua bondade, se tornou um lugar de vergonha, de constrangimento. Os muros derrubados, as portas queimadas, as pessoas adoecidas na sua alma. Talvez, meus irmãos, a nossa casa, a nossa família, esteja atravessando esse cenário, os muros derrubados, as portas queimadas, espiritualmente fragilizados, envergonhados, porque Deus nos levantou a nossa casa, a nossa família, para ser um lugar da glória de Deus. Deus levantou o nosso casamento para ser uma forma de evangelizar, das pessoas olharem e ver o favor de Deus. Mas Deus levantou Neemias, e ele se colocou à disposição de Deus para essa obra de restauração, e ele nos levantou para também ser, a partir de nós, um instrumento de restauração das nossas casas, famílias, dos ambientes que a gente frequenta. E é interessante que Neemias, ele achou favor do rei e dos seus governadores, porque ele era o copeiro do rei, era um homem de confiança. Ele experimentava todas as refeições do rei antes, porque se caso tivesse envenenado, ele era o para-raio daquilo. Neemias estava num lugar de conforto, mas ele, ouvindo o que os seus irmãos e a sua cidade, da onde ele veio, porque desde que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou cativo para a Babilônia, isso levou 70 anos, e ficaram os remanescentes ali em Jerusalém, e era uma pobreza, era um cenário assim, de destruição total. E ele quis voltar, ele foi levantado quando ele ouviu alguns viajantes conversando, e ele perguntou a respeito da cidade de Jerusalém, e foi apresentado para ele a situação, e no coração dele ele desejou voltar e ser um instrumento de Deus naquele lugar. Nós precisamos de entender isso. Quando Deus nos levanta, meus irmãos, a nossa família, para que nós sejamos um instrumento, porque às vezes a gente fica esperando o outro, não é verdade? Às vezes a gente fica esperando o outro fazer para que a gente reaja. Não, na medida em que a gente tem a consciência, fomos chamados como filhos de Deus, nós precisamos de entender que nós precisamos de fazer a nossa parte, porque Deus já nos abençoou. Como nós vimos no início, Jesus disse: está consumado, e quando Ele disse está consumado, meus irmãos, nós recebemos dEle tudo aquilo que a gente precisa para ser, para vencer, para se estabelecer como filho de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que nos capacita. Não é com a nossa força. Se fosse com a nossa força, eu ia te dizer que a gente não conseguiria. Mas existia uma palavra. Neemias foi naquele lugar porque existia uma promessa de Deus para Jerusalém. E existe uma promessa de Deus para a sua vida, para a sua família, como família bendita. Porque nós somos filhos de Abraão, através de Jesus Cristo. E nele serão benditas todas as famílias da terra. Então a gente não pode aceitar menos do que isso. Que a nossa família seja bendita, que o nosso casamento seja bendito, que da nossa casa saiam, sabe, testemunhos de como Deus é bom,
todo o tempo. E quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, até os incrédulos nos abençoam, até aqueles que não creem em Deus, a gente acha a favor dessas pessoas. Então tudo começou a funcionar, conforme Neemias no capítulo 6. Até a metade os muros estavam sendo construídos, eles estavam sendo bem-sucedidos naquela obra, até que olharam os escombros, até que os olhos deles saíram da promessa de Deus e foi para os entulhos. E o que isso fala comigo, com você? Que para construir algo novo na nossa vida, Deus precisa que nós coloquemos para fora os entulhos. Deus não vai fazer nada novo em cima de coisas velhas, em cima de um coração cheio de mágoa, de rancor, de ódio, de autojustiça, em cima de casas que estão com os papéis invertidos, em cima de família que não haja ajustes, acordos. Uma casa dividida não subsiste. Meus irmãos, aquele povo começou a olhar os entulhos. Por quê? Porque aqueles entulhos estavam ocupando lugar impróprio para que algo fosse edificado. Suas forças se esvariam e eles desanimaram. E a pergunta é: quais os entulhos na nossa vida que essa noite nós precisamos decidir retirar? Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a nossa vocação, nosso primeiro chamado é sermos famílias de Deus, sacerdócio real. Nosso primeiro compromisso é com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. Porque aquele povo estava naquela situação porque houve uma desconexão geracional. Os filhos não receberam dos seus pais o temor de Deus, por isso viraram as costas para Deus. Por isso aconteceu que eles ficaram fragilizados e foram levados cativos. Quando nós nos posicionamos, o inimigo se levanta para tentar frustrar os planos de Deus em nós. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. É no espírito. E às vezes a gente está competindo entre nós, entre cônjuges, entre pais e filhos, não discernindo que é no espírito que nós vamos vencer. É por ter o Espírito Santo dentro de nós que nós vamos receber humildade suficiente. Porque o Espírito Santo, o ministério dele é convencer o homem do pecado, da arrogância, da prepotência, da soberba. Meus irmãos, a escola de Jesus é humildade e mansidão. A obra de Deus em nossa vida, ela começa limpando e removendo o lixo. É tempo de olhar para dentro de nós e discernir o que é de Deus e o que não é. O que permanece que é de Deus e o que foi agregado, que não tem nada a ver com Ele. Deus quer nos abençoar? Lógico. Por isso Ele enviou o seu Filho. Por isso houve aquele sacrifício, aquela entrega de Jesus. Por isso nós não estamos órfãos, temos o Espírito Santo dentro de nós. É para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. E porque então nós não estamos experimentando isso na plenitude, nas nossas casas, na nossa família? Porque estamos carregando entulhos,
lixo em nossos corações. E lidar com isso e reconhecer que é necessário abrir mão e retirar, meus irmãos, muitas vezes deixa a gente desfalecido, acaba com a nossa força. Mas como eu disse, o Espírito Santo nos fortalece quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, para remover algo em nossa vida que entendemos ser necessário para viver o novo de Deus. Neemias se empenhou durante 27 meses na construção dos muros. Não foi 27 dias, foi 27 meses nos mostrando que existe processo para a restauração. Existe um processo para a cura. Existe um processo para a libertação. E esse processo se inicia quando eu digo: eis-me aqui, Senhor. Começa essa obra em mim, me ajuda, Espírito Santo. Eu entrego diante do Senhor esses entulhos que pela minha força eu não consigo remover, mas eu sei que através do seu poder, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, eu vou conseguir. É através desse entendimento, meus irmãos, porque o reino de Deus é conquistado por esforço. Neemias, olha para vocês verem, 27 meses, e ele só parava para se alimentar e para beber quando estava no limite. Por que a gente desiste tão facilmente? Por que a gente já olha e fala: não dá mais, desiste de você? Desistimos de filhos, desistimos do casamento. 27 meses esse homem, batalhando com inimigos, com toda a dificuldade, ele entendeu que tinha uma palavra de Deus para a reconstrução dos muros, para proteger aquelas famílias, para Jerusalém voltar a ser um lugar de alegria, de regozijo, da glória de Deus. As nossas casas precisam voltar para ter essa alegria, esse regozijo, para ser um lugar em que você sente prazer em voltar e renovar as suas forças. Mas para tudo isso eu preciso me submeter aos processos de Deus. Tempo de faxina é reconhecer que certas práticas, pensamentos já não cabem mais em nossas vidas, mas ainda nos dominam. Tempo de faxina é quando feridas antigas nos impedem de olhar para as promessas de Deus, e temos uma visão míope, discernindo apenas movimento e não forma, vendo pessoas como árvores, e não me conectando à unidade e comunhão. Quando o meu ego e o meu orgulho falam mais alto, é tempo de faxina. Quando eu vejo o outro inferior a mim, é tempo de faxina. Quando eu vejo o defeito apenas no outro, é tempo de faxina. Quando nossas palavras mais machucam do que curam, e ações que mais envergonham que inspiram, é tempo de faxina. Quando superestimamos o poder do diabo e subestimamos o poder e a autoridade que tem no nome de Jesus e que está em nossa vida, é tempo de faxina. Nos esquecemos muitas vezes da expressão vitoriosa na cruz, que está consumado, pois não diz respeito a lutar com as nossas forças, mas tomar posse da conquista de Cristo na cruz. E Cristo precisa estar sendo formado em nós, amém? Precisamos então de uma faxina espiritual. Precisamos botar fora o que precisa, mas não com tristeza, com peso, como quem atravessa o deserto, mas com a consciência de quem agora é um filho de Deus, tem o Pai, e que o Espírito Santo está agindo, e que esse Pai planejou a vida dos seus filhos em plenitude, em alegria. Ao mesmo tempo,
que eles edificavam, no verso 17, diz que edificavam, com uma mão trabalhavam, e com a outra seguravam a arma. Nós precisamos de agir na nossa vida, de trabalhar, de fazer, meus irmãos, viver, mas nunca podemos deixar de estar com a espada do Espírito, nunca podemos ter a palavra de Deus como nosso manual de fé e prática, nós nunca podemos deixar de sujeitar a essa palavra, a conhecê-la e a obedecê-la. Podemos estar numa mesma casa e não ter a mesma causa. Vou falar de novo. Nós podemos estar na mesma casa e não termos a mesma causa. Precisamos de entender e ter uma visão macro. Não é uma visão individual na família mais, é uma visão do todo. Precisa de renúncia, precisa de humildade, precisa de empenho, precisa de persistência. Não é fácil fazer uma faxina. Uma experiência de chegar num lugar totalmente sujo, desorganizado. Não é fácil. Mas, quando você termina, e sente aquele aroma de limpeza, te dá uma satisfação. Assim é a nossa vida. Quando a gente chegar na nossa casa, e as pessoas poderem sentir o bom perfume de Cristo, nos ambientes que a gente está, a luz da palavra volta a iluminar, quando nós colocamos a nossa vida e o nosso coração à disposição de Deus, ao plano dEle, ao propósito dEle em nossa vida. Os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, fazendo as melhores escolhas e melhores decisões. Essa é a vontade de Deus e esse é o plano de Deus para nós. Que nós possamos continuar a obra que Ele começou, aliás, permitir que Ele continue e termine a obra que Ele começou em nós. Que nós possamos dizer, está consumado, aquilo que era para mim fazer, eu fiz, Senhor, agora é com o Senhor. A nossa parte, nós precisamos de fazer. Que as nossas casas, meus irmãos, e que as nossas famílias estejam com os muros restaurados, sem brechas, ou espaços ocupados por coisas, ou por alguém indevido. Que seja um lugar seguro de refrigério, de paz e de alegria, onde há conexão geracional e harmonia, em nome de Jesus. Fique de pé, por favor, você que pode, e feche os seus olhos. Em nome de Jesus, você vai olhar para dentro de você e pedir ao Espírito Santo que ilumine, que venha com a luz que só Ele tem, para dividir aquilo que é carne e aquilo que é alma, com a espada do Espírito, apontando quais são os entulhos que ainda resistem nas nossas vidas, aquilo que a gente precisa remover para aquilo que Deus quer fazer em nós, porque tudo começa em nós, tudo começa no indivíduo, para depois se manifestar no coletivo. Eu preciso me entregar às mãos do Senhor, eu preciso me derramar nas mãos dEle,
e apresentar quais são os entulhos, as falhas, as dificuldades que eu tenho hoje, para que Ele possa me ajudar. Colocar debaixo do tapete não vai nos ajudar, não vai resolver, o tempo não resolve. Só um coração quebrantado e contrito diante do Senhor, só um coração arrependido, disposto a deixar Deus fazer. Mas é necessário, como foi dito aqui no início, Ele bate na porta do nosso coração. Se nós abrirmos, Ele entra, e Ele ceia conosco. Ele olha nos nossos olhos, e Ele diz: filho, eu estou aqui para te ajudar, para te abençoar. E é isso que nós precisamos fazer essa noite. Apresente ao Senhor, apresente ao Senhor os entulhos, e diga: Senhor, eu não quero mais viver com isso no meu coração, em nome de Jesus. Vou me achegar, me aproximar em tuas águas, eu vou me lançar. Essa chama não vai se apagar, eu sou todo teu. Eu vou me achegar, me aproximar em tuas águas, eu vou me lançar. Essa chama não vai se apagar, eu sou todo teu. Eu vou me achegar, me aproximar em tuas águas, eu vou me lançar. Essa chama não vai se apagar, eu sou todo teu. Eu vou me achegar, me aproximar em tuas águas, eu vou me lançar. Essa chama não vai se apagar, eu sou todo teu. Vou manter a chama acesa, vou me encher do teu Espírito, diminuo para que cresças. És tão valioso. Vou manter a chama acesa, vou me encher do teu Espírito, diminuo para que cresças. És tão valioso. Amém.